para até isso. Porque há decisões importantes a serem tomadas, nomeadamente no que diz respeito ao orçamento retificativo. Enfim, antes disso teremos até uma moção de rejeição. Mas para já gostaria de lhe perguntar como é que gostaria de ver desenhado esse acordo com o PSD e com o CDS, e no fundo com o PPM, com a AD, uma coligação parlamentar apenas, ou gostaria de fazer parte do governo? Não, isso já ficou claro que é um acordo de governo, até porque já vimos que nos Açores não funcionou o acordo parlamentar. Portanto, eu acho que os portugueses deram. Não deve ter havido. Mas o que é um acordo de governo exatamente? É um já ouvi acordo, várias que a coisas. composição Fazer do parte governo, do governo ou ter uma palavra a dizer em relação, por exemplo, à escolha de ministros. Mas uma coisa está intimamente ligada à outra. A composição do governo é parte do governo. E, portanto, com um governo com elementos do Chega, com ministros e secretários de Estado do Chega. O Chega não teve 5%, é nem 4%. Faz sentido que um partido que tenha quase 20% dos votos fique fora do governo? Não me parece. Mas isso será outra questão. Agora, a minha questão era saber se, mesmo não fazendo parte do governo, se gostaria de ter, era uma palavra a dizer na escolha de ministros. Política externa e sobre política interna. Um acordo de governo é um acordo estrutural em que dois partidos, neste caso os dois maioritários, definem como é que vai ser o governo. Por exemplo, nós queremos um governo muito mais curto do que aqueles governos que têm existido. Gostava de eliminar pastas, era isso? Porque temos tido governos gigantes, quer de secretários de Estado, quer de... pastas é que eliminaria? Depois olharíamos para o orgânico. Mas gostaria de ter uma palavra a dizer na escolha dos ministérios mais importantes. Quais? Sem dúvida, finanças, agricultura, justiça, administração interna, a questão das forças de segurança. E tem nomes? Obviamente. Não tenho nomes porque isso era andar um passo à frente. Mas temos questões. O combate à corrupção, para nós é decisivo. As questões das pensões, para nós são decisivas. Os ex-combatentes e as forças de segurança. Os impostos. E é possível chegar a entendimentos sobre estes temas. A escolha dos ministros é ou não uma condição fundamental para apoiar um governo da AD? Faria sentido, eu pergunto isto, faria sentido um governo Chega-PSD, em vez de ser, imagino que o Chega tinha ficado à frente, em vez de ser o PSD, faria sentido termos ministros do Chega que tivessem dito, por exemplo, o pior do PSD, ou que tivessem total aversão ao PSD? Da mesma forma, se houver um acordo de governo, não faz sentido termos ministros que discordam radicalmente desta solução, ou que acham que o Chega é um partido que não devia existir. O que digo é, se há um acordo, tem que haver um acordo em várias questões. Todos têm que ceder, nós e eles. Isso essa condição não é negociável? Enfim, para termos até uma ideia até onde é possível chegar, quais são, para si, as condições mínimas para apoiar Muito bem, então a AD? vamos a isso. Primeiro, um acordo de governo que defina, em termos de princípios e objetivos, o essencial do governo para 4 anos. Isto é, onde é que queremos chegar e que medidas vamos ter para lá chegar. Depois, 5 prioridades. 5 prioridades, como disse. Combate à corrupção como prioridade fundamental. Os impostos, e aí até estamos de acordo, há uma ideia generalizada para baixar impostos que são muito altos em Portugal. O aumento das pensões. O Luís Montenegro comprometeu-se com isso, eu também. É uma questão fundamental. A questão das forças de segurança e dos ex-combatentes. Quer dizer, há ideias que são genéricas, de facto, dos dois lados. Agora não temos aqui muito tempo. Muito diferentes. Mas, por exemplo, iniciar o crescimento, iniciar o aumento das pensões. A trajetória de aumentar pensões. Decisivo. Combate à corrupção. O PSD não tem nada sobre isto. O que é que se comprometem a fazer? Para nós é um tema decisivo. Estas 5 prioridades, 5, como eu acabei de dizer, são a base para um acordo que já vamos falar um pouco melhor sobre essas propostas. Mas deixe-me perguntar-lhe se a sua... mas falta-me responder uma coisa sua. Escolha de nomes. Nós não pomos os nomes como a questão essencial, mas parece-me fazer sentido que se há um acordo do governo, as pessoas escolhem os membros desse governo. Acho que é assim que nasce um acordo. Não é um acordo em que todos dão os nomes e nós só dizemos que sim. Aí é que é um acordo, não é? Quando há um acordo... E a partir dessa parece-lhe uma discussão fácil e tranquila? Não, mas eu não fujo aos desafios mais difíceis. Nós estamos aqui para trabalhar. Pode ser uma escolha difícil do governo. Já agora deixe-me perguntar-lhe se a sua moderação é negociável. Não, eu não vou mudar a pessoa que sou. Isso era o que faltava, nem acho que os eleitores me peçam isso. Agora, ser parte de um governo ou ser o suporte de um governo exige responsabilidade. E eu penso que Chega, neste momento, a ser o único adulto nesta sala a ter essa responsabilidade. Não é uma questão de moderação, é uma questão de responsabilidade. Aliás, eu já tinha dito isto antes de acabar a campanha eleitoral. Podia ter metade dos votos do que tive. Voltava a dizer o mesmo. O país precisa de estabilidade. Tenho a certeza, Pedro, que para lá da bolha política em que nós gostamos de envolver, dos telespectadores, das centenas de milhares de telespectadores que nos estão a ver, tenho a certeza que 90% deles querem estabilidade e querem um país estável. Portanto, é isso. Mas que podem não querer o Chega no governo. Podem, é legítimo. E que propostas do lado do Chega, consideradas mais radicais, é que estaria disposto a abdicar? Por exemplo, a criação de um crime de residência ilegal em Portugal. Nós temos em matéria de... Abdicaria disso? Vamos ver, eu agora não tenho o dossiê de todas as medidas que poderiam ser aqui negociáveis, mas esse é um exemplo. Quer dizer, nós em termos de imigração temos uma postura bastante mais forte do que a do PSD, isso é verdade. Mas o PSD até... Imagino que o PSD, à partida, não concorda com a criação desse crime. Mas o PSD também tem no seu programa
no seguimento do que o Chega foi fazendo, a acrescentar regras e controlar a imigração. Portanto, o PSD vem um bocadinho atrás de nós até nessa matéria da Isso não significa imigração. deportar um imigrante que seja detectado de forma ilegal em Portugal. Mas deixa-me dar um exemplo, porque eu acho que este ponto é mesmo importante. O que o Pedro acabou de dizer. Nós entendemos que um imigrante que cometa crimes em Portugal, quem vem para Portugal, beneficia da nossa tolerância e viola uma mulher ou assassina uma pessoa, deve ser deportado. O PSD acha que não. Mas é possível, no meio termo, encontrar pontos de convergência. Nesse aspecto? Por exemplo, chegar-se ao ponto que alguns tipos de crimes gerariam deportação e outros não. Por exemplo, crimes de violência. Faz sentido que um violador em Portugal cumpra 5 anos... O André queria era criar o crime de residência ilegal em Portugal. Mas eu pergunto-me se faz sentido que alguém venha para Portugal imigrado. Nós damos-lhe todas as condições para viver em Portugal. Viola uma mulher ou uma criança que fica a viver em Portugal. Isto cabe na cabeça de alguém? É isto que eu pergunto, cabe na cabeça de alguém. Que na minha não cabe. E já agora, o que é que não está no programa eleitoral do PSD que para si seja uma medida importante para levar à prática e da qual não precisa? Por exemplo, o direito à greve nas polícias. Essa é uma questão mais polémica. Eu já dei vários exemplos de países onde eles existem e onde... Aliás, isto já foi discutido no Parlamento. Os outros partidos não concordam e o PSD não concorda. Muito bem, teríamos que a discutir. Mas há outras, para além dessa. A questão que acabou de dizer da imigração, o que é que o PSD tem a dizer sobre isto? O programa do PSD... André, é que seria a partir de uma governação bastante difícil. Mas ser difícil não quer que seja impossível. Acha que é mais fácil andarmos de 3 em 3 meses a ver se o governo seria um governo estável, garante isso. Se houver vontade de trabalho... Então o que é que nos garante, em caso de acordo, que ao primeiro diferente o Chega não vai bater com a porta? Porque é o Chega que está, neste momento, o único que está a fazer um esforço para ter o governo. Portanto, não vai bater com a porta se lutou tanto para ter esta estabilidade. Agora, se do outro lado houver toda a intolerância e incapacidade de diálogo, nós não podemos fazer mais. Demos a oportunidade, essa oportunidade não foi aceita. Deixa-me dar-lhe outro exemplo. A luta contra a corrupção. O que é que o PSD quer fazer? Nós já dissemos o que é que queremos fazer. O confisco dos bens, o aumento das penas. O PSD não sabemos nada. E, portanto, é difícil negociar, de facto, quando um partido do outro lado só fala em impostos, salários e pouco mais. Portanto, o que nós queremos é haver uma mesa de negociações em que digamos assim, qual é a vossa prioridade? Qual é a nossa? Porque, na verdade, Pedro, durante muitos anos, o PSD tinha 35% e o outro partido aqui tinha 8% ou 7%. Agora, o PSD tem 28% e há um partido que tem 18%. Portanto, as negociações não são como eram há 30 anos, nem há 20. Não me chegou a dizer o que é que o levaria a abandonar o PSD se houver um acordo. Olha, imagine... Olha um caso como o da Madeira, por exemplo, em que eu sentisse que, perante suspeitas muito graves... não, um caso judicial, mas que obrigasse o PSD a tomar posição em que eu não consigo compreender. Houve o caso da Operação Influencer. Todos concordámos que António Costa devia sair. Mas depois há um caso na Madeira. E aparentemente já todos acham bem e normal que as coisas continuem. Bom, primeiro há um respeito pela autonomia do PSD regional. De qualquer forma, esse caso da Madeira ainda não terminou. Certo, mas Luís Montenegro tem uma palavra a dizer sobre isso. O que é que Luís Montenegro teria a resolver neste momento sobre a situação política do PSD na Madeira? Dizendo o mesmo que disse António Costa, caso de aceitar neste momento o melhor é sair. Mesmo que Albuquerque não deva sair. O que nós exigimos é coerência do próximo governo. Tem que haver coerência. Se houver coerência, vontade de trabalhar e humildade para dar um governo a Portugal, eu tenho a certeza que é possível criar um governo de 4 anos, um governo que mude o país, que aumente salários, que permita aos jovens ficarem em Portugal e que lute contra a corrupção. Com a negociação de